Boa noite, queridos. Vamos nos colocar em pé. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, uma entrevista com... na verdade, não conheço muito bem a pessoa. Ela estava falando a respeito dos louvores, né? E eles falaram a respeito da importância do louvor no coletivo, né? Porque uma coisa é a gente cantar um louvor em casa, outra coisa é a gente cantar um louvor com a igreja, com todos reunidos, né? Deus tem algo para esse momento específico. Amém. Amém? Amém. Se você crê nisso, a gente vai cantar músicas que falam sobre o coletivo, sobre nós, não sobre eu e Deus. Uma música que fala sobre a igreja. E eu quero, assim, pedir para vocês que isso seja realmente algo genuíno, algo de coração. Se no meio das músicas vocês quiserem conversar, abraçar, abençoar, profetizar na vida de alguém, por favor, fique à vontade. Isso é importante. Como eu falei, esse momento da comunhão é para isso. É um momento para nós nos abençoarmos, não sermos abençoados simplesmente. Amém? Na última vez que eu estava conduzindo louvor, na última eu acredito, eu comentei que todos nós temos algo para dar. E é muito melhor dar do que receber. Amém? Se você está com o coração partido, quer um momento de oração, no meio do louvor, se você quer levantar sua mão, adorar a Deus, com entrega, com rendição, se você quer, no momento da adoração, vir aqui na frente e falar um versículo, se você quer aplaudir, esse é o momento, queridos. É o momento em que nós devemos ter liberdade na presença de Deus. O preço que foi pago para isso foi muito alto. A gente precisa valorizar esses momentos, amém? Aleluia. Se alguém, então, tiver a liberdade de levantar sua voz e fazer uma oração, né, para nós invocarmos o nome do Senhor, fique à vontade, amém? Senhor Jesus. Senhor, nós desejamos a Ti, Senhor. Deus. Nós queremos o Senhor. Queremos bendizer o Teu nome, Sim, louvar a Ti, tributar a Ti, Senhor, a glória devido ao Teu nome. Nós te louvamos por podermos nos reunir aqui e reunirmos em Teu nome, Senhor. Aleluia, Em Deus. torno do Teu nome, em nome de Jesus. Honra e glória, Senhor Jesus. Nós queremos confessar, Senhor, a nossa fome de Ti, a nossa sede do Senhor. Nós temos anseio, Senhor, da Tua presença. Que o Senhor faça parte do nosso viver, do nosso ser, do nosso interior, da nossa vida. E queremos, Senhor, entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Todo o nosso viver, o nosso sentir, o nosso pensar, a nossa vida, Senhor, para que o Senhor seja em tudo exaltado, seja glorificado, seja conhecido como o único Deus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelas nossas vidas aqui, por o Senhor nos trazer aqui, o Senhor nos ter dado vitória de vida nesta semana, Senhor. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu ânimo, alegria, vida. E nós queremos louvar o Senhor por tudo isso, Senhor, pelo livramento do Senhor, pelo que o Senhor é, um Deus santo, um Deus que ama a Tua igreja. Nós te bendizemos, Senhor, te adoramos, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Te adoramos porque sabemos quem Tu és, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é grande, ó Pai,
que a Tua glória é grande, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, nós pedimos que o Teu Espírito venha com a Tua glória aqui nesse lugar, ó Deus. Enche os nossos corações, ó Pai. Enche, ó Pai, os corações daqueles que estão nas suas casas, ó Pai, assistindo, ó Pai, esse culto também, ó Pai. Que o Teu Espírito alcance cada coração, trazendo arrependimento, trazendo libertação, Pai. Trazendo, ó Pai, quebrando toda a barreira em nossos corações, Pai, para que nós possamos Te entregar, ó Pai, um louvor genuíno, um louvor de adoração, ó Pai. Dá-nos um coração, ó Pai, de adorador, Senhor Jesus. Nós pedimos e clamamos, ó Pai. Eu quero nessa noite abençoar, ó Pai, cada irmão aqui nessa noite, Deus. O Senhor sabe o desejo do meu coração que eu tenho para essa igreja, ó Pai. Eu quero, ó Pai, que essa igreja, ó Pai, cresça, ó Deus, não em quantidade, ó Pai, mas que as pessoas, que a nossa comunhão seja cada dia mais viva, ó Pai, seja cada dia mais verdadeira, ó Pai amado, que nós possamos depender um do outro, ó Pai, e juntos dependemos de Ti, Senhor Jesus. Derrama a Tua glória nesse lugar, ó Deus. Faça isso no louvor, na palavra, na nossa comunhão, ó Deus, que o Teu Espírito conduza essa noite, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Aleluia. De novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciai entre as nações a Sua glória, e entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, cantamos, ó Pai.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Aleluia, Senhor Senhor. Jesus. Profetizamos, ó Deus. Sim, Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Ti, Senhor Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, aleluia, declare. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, querido. Declare novamente na vida do seu irmão. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. O que nós fazemos com isso? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de Ti, irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia, Jesus. Querido irmão. Aleluia, Jesus. Abençoamos, ó Deus, ó Pai, cada família representada aqui, Senhor Jesus. Com paz, ó Deus, com sabedoria, com ousadia, ó Deus, com saúde, ó Pai. Amém, Senhor. Ah, Senhor Jesus, guarda, ó Pai, esta igreja, ó Deus. Guarda essa comunidade, ó Pai amado. Que
nós possamos, ó Pai, como cantamos agora, Deus, que esse fruto no nosso coração seja distribuído aqui nessa igreja, Pai amado. Que nós possamos realmente entender, ó Pai, a grandiosidade dessa música e o significado disso, Pai querido. Amém. Que nós possamos entender também, ó Deus, o preço que foi pago para que isso fosse possível hoje, ó Pai amado. Coloca em nossos corações, ó Deus, o Teu propósito para nossas vidas e nossas vidas como uma comunidade, ó Pai, como um coletivo, ó Pai amado. Ah, sim, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Aleluia, Jesus, obrigado. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando juntos, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, E nos via redimidos. e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar,
finalizar esse louvor, ó Deus, em comunhão, ó Deus, declarando que Tu és grande, ó Pai, que Tu és poderoso, ó Deus, que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Deus. Oh, Pai amado. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só Tu és, Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Obrigado, Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, Aleluia, Jesus. é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Deus eterno. Só tu és o grande rei de toda a terra. Aleluia. Recebe nosso louvor, Deus. Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença nesse lugar, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que foi pago um preço muito alto, Deus, para que isso fosse possível, Deus. Obrigado, Pai amado. Glória a ti, Jesus. Não merecemos, ó Pai. Nós não merecemos esse amor, nós não merecemos essa graça, ó Deus. Nós não merecemos isso, ó Pai. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Acima, Pai, de todo nome, ó Deus. Aleluia. Amém. Somente um Deus tão grande e tão poderoso poderia fazer de pessoas tão diferentes um só coração. Amém. E eu gosto muito dessas canções que a gente cantou hoje, né? Que o nosso novo coração, que é o coração como o de Jesus, ele nos faz viver numa família, né? De acordo com o desejo de Deus, né? E eu preciso de vocês. E eu acredito que vocês precisam de mim, né? Amém. Eu sei o preço que foi pago. Na verdade, eu imagino, porque eu só posso imaginar esse preço, né? E a gente cantou algo muito forte hoje, né? Que é muito profético. Por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos continuar, prosseguir até o fim. Nós vamos chegar lá de mão dada, né? Eu não vou sozinha, você não vai sozinho, nós vamos todos juntos, a igreja do Senhor, né? E isso é tão grande, tão precioso, né? Eu amo vocês. De vez em quando eu gosto de vir aqui na frente e falar, né? Porque a gente não pode perder a oportunidade de dizer o quanto alguém é importante para a gente. E vocês são muito importantes para mim. A minha vida é diferente por causa de cada um de vocês. Por isso que Deus continue abençoando poderosamente suas vidas, suprindo cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus. Bom, amanhã às 9h nós temos culto infantil. No próximo final de semana, é o final de semana da ceia. Então, no sábado, às 18h, nós temos o culto infantil. E o nosso culto geral é no domingo, às 9h30 da manhã. Tá bom? Então, só reforçando, sábado que vem vai ser culto infantil. E o nosso culto geral no domingo. Amém, queridos. Vamos abençoar o Wagner e estender nossas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti agora, pela vida do Wagner, Senhor, que ele seja poderosamente usado por Ti, Senhor, para trazer uma palavra que realmente nos impacte, toque os corações. E o Senhor vai construindo em nós, vai edificando em nós, através daquilo que o Senhor colocar no coração de Wagner para trazer para nós todos, ó Pai. É o que nós clamamos e confiamos na Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu penso assim que esse cântico que a gente ainda eu não sei se eu vou ou não vou falar. É o maior desafio feito em cânticos da enologia brasileira, ou talvez, eu não sou especialista, né? Mas eu não sei se existe alguma coisa que tenha conseguido atingir o âmago das questões em termos de letras de música. E tem músicas fantásticas através da história da igreja, né? Mas o Asaf, ele conta, deu um testemunho em algum lugar aí,
que quando aconteceu a jornada jovem brasileira, né, que veio o Papa lá no Rio de Janeiro, que foi um negócio lá, um trabalho feito lá pela Igreja Católica, e eles convidaram o Azaf para fazer uma parte musical nos dias lá, né? E ele diz assim que foi lá e que ele cantou esse cântico, né? E que ao cantar esse cântico ele viu bispos, né, ali, pessoas cardeais, pessoas que estavam ali participando daquele evento chorando, né, quando ele cantou isso. Então, se nós olharmos para o conteúdo dessa letra, eu penso que é o maior desafio que existe, né? Quando ele diz assim, na parte final, né, tem a parte estrutural, a parte bíblica e tal, aí ele chega no fim e diz assim que pagaremos o preço de sermos um só coração em Jesus, né? Então, é um comprometimento da igreja com a provisão do Senhor através da sua morte, a provisão que Deus deu para nós, a provisão de resgate, né, de possibilidade de voltar à presença do Senhor. Cabe a nós, igreja, esse lado, né? E pagaremos o preço. E se a gente olhar para a história da igreja, desde o início, e mais assim, mas depois da chamada reforma, nos últimos 500 anos, a impressão que a gente tem é que o que se menos tem feito é pagar preço, né? Então, que a história fala contra essa palavra, né? Então, por isso que eu penso que é o maior desafio, né? Algo assim que, meu Deus, é uma luta do dia a dia de cada um, né? Outra coisa, vocês estão vendo o Luiz de máscara, né? O Marcelino, eu estava aqui. Quem está de máscara é porque está meia boca. Tá? Fique assim, não se preocupem, é para proteger vocês. Né? Que a gente, eu não estou lá grande coisa, então, como eu estou longe de vocês, queria ir ali, mas ainda não acertamos esse negócio de descer lá. O Luiz, a Nilza testou positivo essa semana, estão lá resguardados, né? A Ana liberou o Luiz dele vir hoje, certo? Então, a Ana assinou o atestado para o Luiz, então ele pôde vir hoje. Mas já terminou, né? Completou já o tempo aí. Então, a gente está sempre preocupado com esse aspecto de proteger, né, nas questões de saúde. E terceira coisa fora do que eu queria falar aqui, na segunda-feira o Igor vai fazer 11 anos. Então, vocês não fazem ideia como que esse negócio mexe comigo. É toda uma história, né? Muito sofrimento no meio disso tudo, mas ele vai fazer 11. Nós estamos felizes da vida com isso. Né? Então, mas eu queria falar de uma outra coisa. 1 Coríntios 14, no verso 10, queria tratar desse assunto aí. Diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Né?
se você for fazer uma análise desse texto aqui mais profunda, tal, você vai ver que ele está falando desse assunto quando ele está falando de outras línguas, falar em outras línguas. No capítulo 14 ele bate nisso, o capítulo 13 é o capítulo do amor. Inclusive, essa tradução, né, o que foi feito, traduzido por vozes, a melhor tradução seria linguagens, línguas, né? Porque ele está falando desse assunto. Mas é interessante que, independente da conotação da originalidade, fala assim que há muitas vozes, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Eu queria trazer para esse outro sentido, né? Da quantidade enorme de vozes que há no mundo e nas quais nós estamos vivendo, e nenhuma delas é sem sentido. Ela tem uma finalidade, ela vem de alguma coisa, ela está explicando, ela está tentando trazer a conhecimento alguma coisa para as pessoas, né? A gente, há poucos dias atrás, teve o Deus do Supremo Tribunal Federal, que se acha Deus, que disse que a internet deu voz a um monte de imbecis, né? Então, o sujeito, né, há uma classe grande de gente que se acha dono da verdade, e todos aqueles que não concordam com aquela linha de pensamento são imbecis. Então, a gente ouve, inclusive, a voz desses imbecis, né, que vem. Tem todo tipo de voz. A internet realmente propiciou isso. E existe realmente um monte de barbaridades e coisas. E esse monte de coisas vem formando a cabeça das pessoas, né? Antigamente era menor a quantidade de formadores de opinião, né? Porque tinha acesso, eram poucos que tinham acesso às mídias e coisas assim, e nos nossos dias a coisa desandou, né? Todo mundo fala, e ainda tem esses que se acham que são donos da verdade, que não concordam com o que os outros falam e coisas desse tipo, e vive-se esse emaranhado de coisas. E nós estamos inseridos no nosso tempo, quando eu era jovem, acho que bom tempo depois que eu casei, acho que meus filhos começaram a pegar essa história de internet, eles já tinham mais de 10 anos, né? Era por aí, né? Mais de 10, né? Começaram a tal da internet discada, tal. E o que eles faziam era ficavam depois da meia-noite nos bate-papo, né? Porque o custo depois de meia-noite era um pulso só, né? Que se cobrava, e aí eles ficavam lá, aquelas conversas mole da moçada daquele tempo. Até que veio a banda larga, né, acabou com essas restrições, e nós temos hoje aí, estamos aí às portas do 5G, que vai dar assim uma ampliação violenta da capacidade de comunicação, e o mundo está debaixo desse negócio todo. Agora, essas vozes estão formando, está acontecendo, né? A gente está vivendo elas. Hoje, na reunião de pastores aí da região, aí, que foi para vocês terem uma ideia, ainda foi por live, estão com medo de se reunir lá em Valinhos, né? O Marcos levantou uma questão da situação dos adolescentes, as pressões que os adolescentes estão sofrendo nas escolas, nos ambientes, né? E eles levantaram várias coisas, e o Jorge trouxe uma pesquisa lá, feita por um instituto americano. Realmente as coisas estão muito difíceis,
bem complicadas, tempos difíceis, né? Porque tem muitas vozes e nenhuma delas sem significado. Todas elas têm lá sua fundamentação. Agora, o que interessa para nós, né? O que a gente precisa? O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, porque nós cremos e estamos em Cristo Jesus, porque nós recebemos o Evangelho em nossas vidas e tomamos posição, fomos alcançados, resgatados, e nossa vida não é mais deste mundo. Jesus falou isso, né? Que nós, apesar de vivermos nesse lugar, nessa esfera, não pertencemos mais a esse lugar. E como é que fica, então, a vida da igreja, a vida dos discípulos do Senhor Jesus? Como que vai ficar debaixo desse vozerio todo, né? Eu separei aqui alguns textos para a gente conversar sobre isso, porque aqui nesse texto a gente pode até traduzir esse voz aí por línguas, mas tem um outro lugar, Mateus capítulo 16, deixa eu ver se eu marquei direito. Onde é que é? Isso aqui. Do verso 13 até o 23, tem uma história aqui que a gente já conhece. Vou ler assim bem por cima, porque o que me interessa é a questão das vozes aí. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou outro, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas às mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Queria ressaltar aqui que aqui tem pelo menos três manifestações de vozes diferentes, né? Jesus pergunta para os discípulos: como é que é aí? O que o povo está falando, né? Qual que é o que diz aí a moçada, né? Eles dizem: estão falando que o senhor é um João Batista ou Elias ou algo assim, né? Então, a voz do homem. O povo estava olhando assim, as pessoas, o ser humano tem um tipo de voz. E eles falaram a respeito de Cristo aqui, como eles estavam enxergando Cristo. Então, aqui é uma manifestação de um tipo de voz. Aí Jesus fala: e vocês? Né? E Pedro se adianta: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Não temos dúvida disso.
E Jesus fala, olha, isso daí não é coisa sua, é o Senhor, é o Pai, é Deus Pai quem te revelou. Então aqui nós vemos a voz de Deus sendo manifesta, o Espírito trazendo uma revelação através de Pedro. Então a manifestação de uma voz que vem do alto, a voz de Deus. Aí quando chega no fim disso tudo, Jesus fala que vai morrer e tal, aí Pedro fala para ele, para com isso, senhor, dá um jeito, não vai acontecer isso não, vai dar nada não, fica tranquilo, né? Aí ele vai, para com isso, some daqui, Satanás, né? Então aqui nós vemos a voz do inimigo se manifestando, trazendo, falando de alguma coisa que não provém de Deus, né? O inimigo, então, também tem sua voz. Então, o homem se manifesta, Deus se manifesta e o diabo também se manifesta. Então, quando nós olhamos para as grandes coisas que nos cercam, a gente vê a quantidade de manifestações satânicas e coisas desse tipo que está acontecendo. Então, a gente pega só um exemplozinho rápido para vocês que eu estava lendo hoje, né? Que vocês viram que ontem a Suprema Corte Americana derrubou aquela história de livre aborto nos Estados Unidos, né? Então, o aborto lá depende da legislação de cada estado. Em cada estado vai ter a sua própria legislação. Então, não existe mais esse direito de qualquer um fazer. E houve manifestações pelo mundo todo, de todos os tipos de manifestações. E um dos supremos deuses do nosso STF disse que é uma pena que tenha acontecido isso, né? Porque é um retrocesso de algo que já foi estabelecido há 50 anos e coisas assim, o direito disso, o direito daquilo e tal. Então, Satanás falando através de um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, dizendo que, falando sobre esse assunto, né? Então, há manifestações, as vozes estão correndo soltas ao nosso redor e muitas nos têm alcançado. Agora em João 10, isso vocês sabem de cor, né? Tem algo assim que me parece ser centralidade para as nossas vidas, né? Quando Jesus fala assim, em verdade, do 1 até o 5, tá? Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, para mim, isso é um texto assim contundente para um discípulo do Senhor Jesus, né? Porque o discípulo é uma ovelha do Senhor Jesus. E ele ensina aqui, ele diz aqui, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E nessa balbúrdia de voz que existe no mundo correndo hoje, existe a voz do Senhor Jesus, sendo, né, que ele tem manifestado e tem trazido, e essa é uma voz que se manifesta no meio disso tudo. E nós temos que estar atento a essa voz. Nós temos que aprender a separar esse vozerio todo
e andar atrás da voz que nós conhecemos, porque ele disse que o discípulo dele, a ovelha dele, conhece a voz dele. Então, eu entendo assim que, no meio dessa coisa toda, nós temos algo assim fantástico para nós. Não tem dificuldade nenhuma, problema nenhum, porque a voz dele é muito clara para nós. Eu ouço a voz dele todo dia. Cada um de nós ouve. Podemos não entender, às vezes, uns durezas de coração, uns probleminhas, dificuldades que a gente caminha, tal, mas a voz dele vai ser sempre muito clara, totalmente diferente do que tudo que acontece ao nosso redor. Existem imitadores de voz e coisas assim, mas da voz do Senhor Jesus, ela vai ser sempre muito clara para nós. Eu preciso estar atento a ela, Ela vai ser o meu guia, o lugar por onde eu vou andar. Eu fiz aqui uma relaçãozinha de situações de vozes, para onde elas nos encaminham, Então, aqui é uma relação que eu montei, mas existe, você faz a sua, Não precisa se apoiar nisso. Que quando a gente ouve a voz dos homens, a voz das pessoas, provavelmente está embutido crítica, dúvida, rejeição, ameaças, manipulações. Isso é o natural quando se percebe a voz das pessoas, de homens se manifestando. Quando você ouvir a voz quando for o inimigo que está lançando coisas, você pode ver também dúvida. Ele tenta nos manipular, ele tenta nos desviar do caminho, ele tenta nos diminuir, nos humilhar, e etc. Então, o caminho do inimigo é por esse lado, E Jesus fala aqui na sequência de João 10 que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo o que se refere a matar, roubar e destruir é de onde flui essa voz, Ele se encaminha com essa finalidade, tentando nos atingir. Mas quando Deus fala, o conteúdo das coisas que Deus fala para nós, ela sempre vai conter incentivo, bênção, ela sempre vai nos levar a nos fortalecer, a nos renovar, a nos valorizar, a nos motivar, a trazer fé, traz perdão, traz correção. A voz de Deus é uma voz positiva, algo que nos leva a crescer, a sair do ambiente de baixa, de situação de opressão, para uma situação de vitória, uma situação de vida plena, porque Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida de verdade. Então, essas coisas vão assim mostrando, sinalizando para nós as questões das vozes, Eu queria ler também um outro texto para reforçar a questão das vozes que nós precisamos ouvir, da voz que nós precisamos ouvir nesses dias, que está em Hebreus, capítulo 1, que fala assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, quando o Senhor Jesus vem, Ele passa
ele é a nova referência. Né? No Velho Testamento ele falou através dos profetas, falou de muitas maneiras, falaram para os pais de outras maneiras, mas quando o Senhor Jesus se manifesta, vem, então ele passa a ser a voz de Deus para ser ouvida aqui na terra. Então, se eu tiver alguma dificuldade de entender, de ouvir a voz de Deus, eu só preciso olhar para Jesus. Ele é a voz de Deus que se manifesta nos nossos dias. Através, né? Hoje, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu e tal. Então hoje, a voz que precisa ser ouvida é o Senhor Jesus, a sua integridade, na obra que Ele fez por nossas vidas e na vida que Ele propôs para nós vivermos, através dos seus ensinos, através do seu exemplo. Então Ele é a nossa grande referência, né, onde a gente precisa se focar no nosso dia a dia. Não preciso ter medo mais de andar pelo mundo, né, que Jesus falou, né, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, podemos viver tranquilamente aqui que temos luz, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, né, o Salmo 119 fala que é luz para os nossos pés, né? Temos um caminho claro, não temos problema nenhum em ficar perdido no meio desse alvoroço. A gente só fica enrolado nisso se tiver dificuldade nessa questão de reconhecer o Senhor Jesus. Percebem? Como é muito fácil, é muito claro, é muito evidente, né? Vocês conhecem, eu estava lendo essas coisas, me lembrei de um livro que foi lançado há uns 50 anos atrás, acho, que dizia em seus passos o que faria Jesus, né? Muita gente leu esse livro, né? Que é uma dica de quando você tiver alguma dúvida, né, nas suas questões, é só pensar, como é que Jesus agiria nesse negócio que eu estou enrolado aqui? Qual que é a orientação que ele deixou? Né? Percebem que não é difícil? Que até o ímpio sabe a diferença do certo e errado. Porque quando ele vê um cristão fazendo alguma coisa inadequada, fala, você é crente. Né? Então ele sabe. Ele não obedece porque ele é ímpio. Ele não crê. Né? Ele é seguidor de Satanás. Mas nós temos. Está muito claro, muito fácil da gente enxergar, né? E para encerrar aqui, fechar, eu queria ler Colossenses capítulo 3, que todo mundo conhece também, que é, se você está ainda com alguma questão, alguma dúvida assim, para onde vai nos encaminhar a voz do Senhor? Ele diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então aqui fala da eternidade e coisas assim. Mas no meu dia a dia, né, eu tenho referência, tenho luz, tenho clareza, onde eu posso caminhar e que eu vou assim estar diante de Deus. E estar diante de Deus é a grande diferença entre
ter vida de verdade ou não. Vida plena, né? Vocês sabem que existem dificuldades no cotidiano de cada um. Todo mundo passa por situações e tal, mas nós não passamos pelo deserto, nem pelo vale da sombra da morte sozinho, né? O Senhor está com a gente, Ele está nos conduzindo, encaminhando, e eu penso em que Ele faz tudo isso para nos aperfeiçoar, porque Ele quer o nosso bem. Então, se eu passo por coisas difíceis, eu bato no meu dia a dia com as brigas, com as questões que eu levo com o Igor, né? Que ele é durinho, assim, queixo duro, umas coisas, e eu bato com ele: olha, você pode aprender isso que eu estou te falando, porque é assim. Agora, se você preferir aprender isso pelas bordoadas da vida, sinto muito, não é? E essa é a grande realidade. Isso não é o Igor que é assim, eu sou também. Todos nós temos as nossas questões. Agora, se eu olho se eu ouço essa voz perfeita, pura, né, santa, que é o Senhor Jesus se revelando, trazendo dentro no nosso espírito, manifestando o seu querer, o seu cuidado, o seu amor. Se eu ando em obediência a isso, se eu permito que o Espírito Santo realmente forme aquilo que ele se propõe a formar na minha vida, eu obedeci a voz. Agora eu posso ficar enrolado com as demais vozes. São escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar? Posso falar disso que você falou, que eu falei lá nos pastores? Tá? Por favor. Eu achei interessante, porque na verdade, esses dias, Ligou. uma voz, não é a voz do deserto. Ainda bem que não é a voz do deserto, porque... Então, às vezes a gente tem olhos, mas a gente não vê. A gente tem ouvido, mas a gente não ouve. Não é assim que Jesus, a Escritura fala, né? O profeta. Rapidinho. Esses dias eu estava andando, acho que na rua, com a Arlete, e nos veio acho que foi na rua, não lembro. A gente quase não conversa assim, né? O dia inteiro. O seguinte, o Wagner falou aqui de várias vozes. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu comentei hoje lá na reunião dos pastores, que era online, né? É o seguinte, aí o Ademir trouxe uma palavra lá, e foi aquilo que eu e a Arlete estava comentando. E nós estamos aqui, igreja, aqui reunidos, né? Não é? Aqui nesse salão. E aqui estão as crianças, aqui estão as famílias, não é? Pois bem, amanhã é domingo, depois vem segunda, terça e quarta e assim por diante. E aonde que nós vamos estar? Nós vamos estar lá na sociedade, lá no mundo, né? Lá na empresa, lá convivendo com todas as pessoas que fazem parte
do nosso dia a dia. Aí me veio uma coisa na cabeça. Com todas essas vozes que nós estamos ouvindo a respeito de tantas coisas, direitos que as pessoas têm, o que mais fala é dos direitos da pessoa humana, mas parece que o que menos nós temos é, na verdade, direito, porque direito fica só na mão dos capa-pretas aí, né? Aí essa questão do aborto, a questão de gênero, né? Que é falada, refalada, não sei se existe essa palavra, mas a mídia só fala sobre isso. E agora nos Estados Unidos, essa lei e tal. Aí me veio o seguinte pensamento. As famílias da sociedade, qual é a cabeça delas? Para onde elas estão se inclinando? O que elas pensam sobre isso? Por exemplo, o aborto. Mas o que elas pensam a respeito da questão de gênero? Né? Como que elas estão instruindo os seus filhos, ensinando os seus filhos? Porque tem gente de todo pensamento, de todo tipo de adesão do que se está sendo plantado, que foi plantado, semeado na sociedade desde... E a internet propiciou aos idiotas, aos imbecis, deu vozes a todos, não é? Então, essas famílias que não têm Cristo, que não têm, sei lá, tem Deus, não tem nada, elas estão assumindo isso. Elas estão recebendo isso como se fosse verdade. Não é? E aí o que acontece? Não tem como sair desse mundo. Para cima a gente não sobe, para a direita não vai, para frente não vai, para trás não dá para voltar. Não é assim? Não é assim que você se sente meio engaiolado? Hã? E as crianças, elas convivem com os filhos dessas pessoas que o mundo tem formado a cabeça delas. Não é? É assim ou não é? Ou sua criança fica muda, calada e surda quando vai lá na igreja? Quando vai na escola? Não é? Hã? Elas não compartilham as descobertas do celular? Mas meu filho não leva celular, não tem celular. Mas estão lá. Está aberto, isso aí está rolando. Né? Todo tipo de ideia, de adesão, não é? As pessoas estão assim aí. Não é questão de proibir, né? Não, está proibido, não. A questão é ensino, clareza de ensino, ensinar. E principalmente mostrar, né? As famílias da igreja, os pais, as mães. Não é questão de falar não pode, porque nós não estamos mais na lei de Moisés. O não resolve. O não resolve. O que resolve é a luz. É o ensino. É o comprometimento do pai, da mãe, com a fé em Cristo. Daí o que acontece? Nós não podemos ser passivos. Né? Eu não me envolvo, eu não sei fazer, não posso fazer. Não tem mais esse negócio. Né? A gente tem que aderir à fé, né? Onde se convive, se comprometer, né? Na vida da igreja. E as crianças
verem a fé que está em nós. Porque se ela não vê a fé que está em nós, o nosso comprometimento, nossa adesão nas coisas da comunidade, da igreja, elas vão estar vulneráveis. Porque a minha fé é meia capenga. Minha fé é meia capenga. Então, os filhos também vão capengar. Mas se a minha fé for firme, for fortalecida, né? Eu participo da vida da igreja. É o que talvez vá livrar no futuro essa criança. Porque vai chegar um momento que ela vai começar a discernir, pensar, né? Ela fala, puxa vida, mais ou menos. Aquilo que o Celso falou, como é de intensidade, Celso? Intensidade, adesão a Cristo, né? Adesão às coisas da igreja, participação contínua e frequente, comprometimento. Porque se for mais ou menos, o negócio é complicado, né? É aí, assim, a gente não tem como consertar. Entende? Depois da desgraça feita, é muito difícil consertar, né? É assim, só o poder de Deus pode fazer o milagre, né? Então, vou falar uma coisa aqui que, das vozes que Wagner falou, essas coisas todas, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não é? Então, o diabo não vai chegar em você batendo em você. Não vai. Ele vai passar a mão na sua cabeça. Como Pedro fez ali com Jesus. Senhor, isso não vai acontecer. Tem misericórdia de ti mesmo. Né? Na verdade, ele vem como ovelha, né? Com veste de ovelha, e a gente não percebe, né? Vem com palavras bonitas. O diabo é esperto. O diabo é mais esperto do que a gente. Ele não enganou Eva lá no jardim? Então, o diabo é assim. O diabo, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia, ele não tem nada. Ele vai tentar nos laçar com palavras bonitas. E uma das vozes que está aí no mundo são palavras bonitas. Entende? Aquela palavra que você fica assim. Fulano, você não sabe nem quem é fulano, não sabe a vida de fulano, não sabe nada. E depois, quando a gente estiver com o nosso problema decorrente daquilo que nós nos envolvemos, aí já é tarde. Mas muito bom isso, discernir as vozes, né? Entendeu? Aí eu coloquei isso, que a Ademir já tinha citado, né? Que a igreja, ela vive essas duas vidas, né? A vida em si mesma, de igreja, mas na segunda-feira está lá, né? No dia a dia. Vamos orar? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos leva, Senhor, a refletir nosso posicionamento, nossas escolhas. Dá-nos, Senhor, o discernimento, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Como nós aprendemos, Senhor, que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, a tudo aquilo que nós aprendemos a respeito da vida do Senhor Jesus. Acorda-nos, Senhor, por favor.
Desperta-nos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Acorda, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos saber discernir, Senhor, a Tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz com clareza, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que esta palavra, Senhor, fale conosco todos os dias. Palavra de vida eterna, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. E também queremos guardar, Senhor, as criancinhas, Senhor. Os adolescentes, Senhor. Rogando, Senhor, que eles recebam o poder que está em Teu Espírito Santo. Para que eles sejam cheios da verdade, Senhor, cheios da revelação, Senhor, cheios do conhecimento do Senhor. Converte os seus corações, Senhor, guarda-os do mal, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória e Teu louvor, Senhor. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Deus os abençoe, amém.